hoje eu saí para fazer diligência e eu sempre compartilho um pouquinho disso nos meus stories do Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui embaixo, clica no link, vai lá, me segue lá no Instagram. Eu sempre estou lá compartilhando muitas estratégias, dicas para você estudar para concurso público. E é sempre muito comum receber uma enxurrada de perguntas, né? Como é que é o dia a dia de trabalho? É perigoso? Não é perigoso? E eu resolvi, então, fazer esse vídeo para contar para você um pouquinho do meu dia a dia como auditora fiscal na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Se você está chegando agora, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora aqui na Cefaz São Paulo. Fui também auditora na Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Sou farmacêutica, então talvez você também, que não é da área aí, né, tenha essa curiosidade. Clica aqui embaixo, já me segue, já ativa o sininho, compartilha, curte esse vídeo, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Todas as terças e quintas tem vídeo novo aqui no canal para te ajudar a conquistar aí o seu cargo público dos sonhos. Hoje eu quero falar com você que sonha com a aprovação aí no cargo de auditor fiscal. Talvez, assim como eu, você esteja vindo de uma área alienígena, né? De uma área nada a ver, porque afinal de contas eu sou farmacêutica, né? Me formei em farmácia e bioquímica, trabalhei durante 7 anos na área, né? Como gerente aí de pesquisa e desenvolvimento, de qualidade. E depois decidi, então, enveredar pelo mundo dos concursos públicos. Acabei caindo aí nos concursos fiscais, né? Muito atraída pelos altos salários. Mas eu confesso para você que eu não sabia muito bem o que eu ia esperar, né? Quando eu assinasse meu termo de posse, tá? O primeiro cargo que eu assumi foi o cargo de auditora na Prefeitura de São José dos Campos. E eu trabalhei diretamente na fiscalização do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, uma das principais, principal imposto aí municipal, né? Principal fonte de renda aí para as prefeituras. E fui muito feliz durante quase 2 anos trabalhando aí na fiscalização direta. Depois fui aprovada para auditora na Cefaz São Paulo. Também trabalhei por quase 2 anos na fiscalização direta do ICMS. E depois aí fui para o posto fiscal. Depois do posto fiscal fui para o núcleo de serviços especializados. Hoje eu estou numa UGC e trabalho hoje com isenção de ICMS para deficiente físico e para taxista. Então eu quero contar para você um pouquinho aí de como é que é o dia a dia de um auditor fiscal, né? Porque eu acho que isso é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, normal que isso aconteça, tá? E eu quero que você chegue aqui já sabendo o que esperar, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que existem repartições, né? Tanto dentro da Cefaz quanto dentro de todos os outros órgãos, tá? Não necessariamente todo mundo vai fazer tudo, né? Provavelmente você vai ficar mais voltado para uma determinada atividade, né? E às vezes, dependendo do órgão, eles deixam com que você escolha isso, né? O que aconteceu na prefeitura, por exemplo, quando a gente entrou, quando eu assinei o termo de posse, a gente passou para conhecer todos os setores, depois a gente foi fazendo entrevista com os chefes de cada um dos setores, e aí, né, na medida do possível, eles tentaram alocar cada um de acordo com a sua preferência, né? Na Cefaz São Paulo já foi um pouquinho diferente, né? A gente podia escolher qual seria a nossa regional. Então, onde a gente ficaria lotado, já que é um concurso estadual, né? E a gente tinha vagas aí para o estado inteiro. De acordo com a ordem de classificação, a gente conseguiu escolher a lotação. Mas aí, dentro aqui, quem escolheu, na verdade, onde cada um ficaria lotado, era o delegado, que é ali o responsável pela Delegacia Regional Tributária, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já não teve muito como escolher para onde a gente ia, apesar de que depois de um tempo, né, é comum as pessoas começarem a migrarem, conseguirem ali ir para uma área onde elas tenham mais afinidade com o trabalho executado. Então, nem todo mundo vai fazer tudo, nem todo mundo vai auditar empresas, mas a gente precisa entender que sim, essa é a sua função principal, né? Então, muito provavelmente, em algum momento da sua carreira, você vai passar por um processo, por um período em que você vai ter que sim auditar as empresas. E como é que funciona isso, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não tem mais aquelas barreiras fiscais, né? Se você, por exemplo, se você andar ali para o lado do interior do Rio de Janeiro, eu sei que alguns estados, por exemplo,
do norte, ainda tem também a questão das barreiras fiscais. Você vai reparar ali, né, normalmente nas estradas, você vai reparar a presença de uma barreira fiscal, onde a gente tem o quê? Auditores ali, né, ou fiscais, dependendo da nomenclatura que eles dão ali, parando os caminhões, né, conferindo mercadoria, conferindo nota fiscal, né, para avaliar isso tudo. Aqui em São Paulo a gente não tem mais isso, né, apesar de que em alguns momentos a gente faz algumas operações, também não é muito comum, tá? Mas existem essas operações que são feitas em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária, na verdade, e aí eles param os caminhões e a gente confere a mercadoria e confere a nota fiscal, não é uma coisa de rotina, tá? Mas é comum, sim, e você vai precisar entender como é que funciona esse processo de fiscalização. Normalmente, hoje, como tudo está muito informatizado, a gente já não tem mais tanta necessidade de ir até a empresa, de pegar os livros fiscais, né? Quando eu comecei em São José dos Campos, a gente ainda fazia um pouco isso, tá? Ainda tinha muita nota de papel. Então, muitas vezes a gente precisava notificar a empresa de que ela seria fiscalizada e a empresa entregava lá na prefeitura os livros fiscais, o talão de notas, para a gente poder auditar ali para ver se estava tudo certo, se a empresa estava pagando corretamente os tributos. Agora, eu acredito que 100% dos lugares isso já esteja informatizado, né? A gente já tem nota fiscal eletrônica, escrituração fiscal digital, principalmente agora com essa questão da reforma tributária. Então, hoje, via de regra, a gente notifica a empresa de que ela vai ser auditada, mas a gente não precisa mais ter esse contato próximo de estar indo até a empresa ou da empresa levar para a gente os documentos, porque hoje a gente já consegue, via sistema, ter acesso a tudo isso, né? A gente já consegue estar ali diante dos dados que a gente precisa para poder fazer a fiscalização, para verificar se está tudo ok, tá? Mas, em alguns momentos, a gente vai precisar, sim, ir até a empresa, né? Quando você, por exemplo, achar que a empresa não está ali, não está instalada ali, é só uma empresa de fachada, né? Se você precisa, por exemplo, entender melhor a operação da empresa, né? Às vezes a empresa compra de algum outro lugar e aí abate esse ICMS, será que está certo? Será que não está certo? Será que é um insumo realmente para a produção ou não é? Em alguns momentos, sim, a gente precisa ir até a empresa, tá? E isso faz parte da sua atividade como auditor. Então, você tem que estar disposto em algum momento, se você precisar, se deslocar até a empresa, tá certo? Isso faz parte ali do seu trabalho, do seu papel de auditor fiscal. Aqui em São Paulo, a gente tem um programa que chama Conformidade Tributária. É o nosso programa que chama Nos Conformes. O que é isso? Esse programa ele foi pensado como uma forma de aproximação entre o fisco e o contribuinte. Então, no sentido de realmente aproximar, de estar perto, não só para multar, para multar o contribuinte, para ver se ele está pagando, se ele não está, para lavrar um auto de infração, mas muito também para instruir, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela não está cumprindo as obrigações acessórias, ou ela não está pagando corretamente o tributo, não é porque ela não quer, não é porque ela queira sonegar. Às vezes é simplesmente porque ela não sabe, né? Muitas vezes a pessoa não está pagando ou está pagando errado porque ela não entendeu a legislação. É uma legislação confusa, difícil, né? É uma legislação grande, densa, principalmente quando a gente fala de ICMS, né? Existem vários regimes especiais, várias situações diferentes, substituição tributária, enfim, tudo isso confunde muito a pessoa e às vezes ela paga de forma incorreta, ou não paga, ou não apresenta uma declaração, um documento que era para apresentar, não porque ela não quer, né? Mas simplesmente porque ela não entendeu, tá? Então, nesse momento, a gente vai até o contribuinte, explica para ele o que está errado, dá um prazo para ele se regularizar sem que ele sofra uma autuação por conta disso. Tá? Então, esse é o objetivo do programa de conformidade tributária. Então, todos os meses, a gente visita essas empresas, algumas empresas, a ordem de serviço fiscal, ela chega para a gente. Isso é muito legal, né? Porque, às vezes, eu escuto as pessoas falarem assim, porque eu quero fiscalizar a empresa onde eu trabalhava, eu quero ir lá, porque eu tenho certeza que eles estão sonegando. Gente, provavelmente isso não vai acontecer. Tá? Por quê? Porque, na verdade, não é a gente que decide qual é a empresa que vai ser fiscalizada ou que vai ser auditada, né? Isso vem para a gente recebe essa ordem, né? Chama OSF, Ordem de Serviço Fiscal, e ali naquela OSF
vem falando para a gente qual é a empresa que a gente vai fiscalizar e o que vai ser fiscalizado ali, né? Eu não posso também chegar na empresa e querer mexer em tudo e querer ver tudo não é assim, né? Existe ali o ponto que eu vou fiscalizar. Então, quando eu recebo uma OSF, vem falando qual é a empresa, qual é o período, né, que eu vou auditar. Eu posso pegar desde que a empresa abriu? Não, não posso, né? Normalmente eu vou auditar os últimos 5 anos, mas às vezes vem períodos menores. Por quê? Porque às vezes a empresa ela já foi auditada em outros períodos. Então, eu já recebi, por exemplo, OSF que vinha ali 2 anos só para eu auditar, tá? Por quê? Porque era aqueles 2 anos ali que tinha algum problema, ou porque a empresa já tinha sido auditada em períodos anteriores, tá certo? Então, não existe toda essa liberdade de chegar dando carteirada, de chegar se impondo, de chegar, abre tudo aí que eu quero fiscalizar. Não é assim que funciona, tá bom? A gente vai agir dentro daquilo que a gente está com um documento ali para isso, né? Dentro daquilo que foi dado a nós poder, né? Naquele momento, para poder fiscalizar na empresa. Então, quando a gente vai até a empresa ou quando a gente vai auditar uma empresa, a gente sabe exatamente o que a gente está procurando e qual é o período que a gente vai fazer essa auditoria, essa fiscalização da empresa, tá certo? E aí, no caso nos conformes, aí sim, essa visita ela é obrigatória, tá? Então, no caso da auditoria do dia a dia ali, né, que o colega recebe uma ordem de serviço de fiscalização, e aí ele vai auditar, por exemplo, as notas fiscais, a estruturação fiscal da empresa, normalmente ele não vai até a empresa, tá? Mas dentro do Nos Conformes, que é um programa daqui de São Paulo, da Cefaz de São Paulo, aí nesse caso, sim, a gente precisa ir até o contribuinte, tá? E aí a gente vai até o contribuinte com uma função. Seja para, por exemplo, falar com ele que ele não está entregando as declarações que ele tem que entregar e dar um prazo, seja porque ele não está fazendo pagamento e aí a gente vai tentar negociar com ele, tentar propor para ele uma forma de parcelamento, seja para instruir ele sobre alguma mudança importante que vai acontecer, né? Agora, com essa questão da reforma tributária, a gente está tendo várias mudanças importantes e às vezes o contribuinte que está lá na ponta, ele nem está sabendo que isso vai acontecer. Né? Então a gente vai até lá para poder instruir ele, para ele saber que ele tem um prazo para se adequar para aquilo, porque senão depois ele vai ser autuado se ele não estiver cumprindo aquela obrigação, aquela mudança que aconteceu, tá? Só que todo mundo vai auditar? Depende muito, né? Aqui em São Paulo, a gente tem colegas nos mais diversas posições e nem todo mundo autua, né? A gente tem, por exemplo, a galera que vai ficar lá no posto fiscal, que vai atender o contribuinte, que vai ajudar ali, que vai instruir o contribuinte, né? Que é a linha de frente ali, tá? A gente tem também, por exemplo, a galera que vai cuidar do contencioso administrativo. Então, a empresa recebeu um auto de infração, ou uma cobrança e ela não concorda com aquilo ali. Ela acha que não é devido, ela acha que, por exemplo, aquele imposto é devido para um outro estado ou que deveria ser isento, ou ela não concorda com a alíquota, com a forma de cálculo, né? Ela tem o direito, né, de recorrer administrativamente. E aí, quando ela recorre administrativamente, isso vai também para um auditor, para ele analisar, né, quais são os argumentos que a empresa coloca, e aí ele vai pegar o trabalho do colega, ele vai pegar os argumentos da empresa, e ele vai decidir em cima daquilo ali, né, o que ele acha que é o mais correto, se a empresa deveria ou não pagar, tá certo? Então, existe essa parte do contencioso administrativo, que é quando a empresa recorre, tá certo? De uma cobrança que foi feita em cima dela. Existe também aqueles colegas que vão cuidar, por exemplo, de outras partes ali, né? Tem a galera, por exemplo, que no meu caso, né, eu já trabalhei com um processo de restituição de ICMS. O que significa isso, né? A pessoa pagou indevidamente, né? Ou ela pagou 2 vezes, ou ela pagou para São Paulo, mas não era devido para São Paulo, era devido para... E aí o que ela acontece quando ela descobre isso? Ela pede a restituição, ela quer pegar aquele dinheiro de volta, que é um direito dela, né? E para isso ela precisa o quê? Ela precisa pedir esse dinheiro, né? Porque depois que ela pagou, ela precisa pedir esse dinheiro para o Estado. E aí também isso acontece na forma de um processo, onde ela vai anexar os documentos que comprovam que ela pagou aquilo ali, que aquilo ali não era devido para São Paulo, ou porque ela pagou 2 vezes, e aí a gente vai analisar aqueles documentos e vai deferir ou indeferir, né, dependendo da situação ali, tá certo? Hoje, o que eu trabalho aqui dentro, né, da
da Secretaria da Fazenda de São Paulo, com o processo de isenção. O que é isenção, né? Isenção é uma dispensa de pagamento, né? O imposto é devido, mas o Estado, naquele momento, fala: olha, você não precisa pagar, né? No meu caso, por exemplo, é uma isenção de ICMS na compra de veículos novos. Então, quando você compra um carro novo, você paga ICMS, né? Você paga o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, comprou um carro novo, vai vir na sua nota fiscal ali um valor. E esse valor de imposto é o ICMS. Você vai pagar o IPI para a Receita Federal e vai pagar o ICMS para o Estado, né? Em algumas situações, o Estado fala assim para você: olha, você não precisa pagar esse imposto, né? Esse é um caso de quê? De isenção, né? No caso aqui, no meu caso, né? Eu trabalho com isenção para taxista. Então, se você é taxista, se você usa o carro para trabalhar, né? A cada 2 anos, você tem direito de comprar um carro com isenção de IPI e de ICMS. Então, esse carro ele sai um pouco mais barato para você. Não é um pouco, não, tá? É bastante. Ele sai mais barato para você, justamente porque não tem ali embutido o IPI e o ICMS. Mas, para que você consiga fazer isso, não adianta você ir lá na concessionária e falar assim: olha, sabe o que é? É que eu sou taxista e eu quero comprar um carro sem pagar o IPI, sem pagar o ICMS. A concessionária não vai te vender, né? Por quê? Porque ela precisa de uma autorização da Receita Federal, uma autorização da Secretaria de Fazenda Estadual, para que ela possa te vender esse veículo com isenção de IPI e de ICMS. Como é que você vai conseguir essa autorização? Você vai protocolar, né? Você vai colocar ali os documentos que comprovem que você é taxista, que você atende, quais são aquelas exigências que está lá na lei, tá certo? E aí o auditor ele vai analisar todos aqueles documentos. Se tiver alguma coisa faltando, você vai receber uma notificação para apresentar o documento que está faltando. Se tiver tudo ok, né, a gente vai deferir o seu processo e você vai receber, então, a autorização para levar na concessionária e conseguir comprar o carro com isenção. É a mesma coisa para deficiente físico, visual, mental ou autista, né? Então, uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, que é um cadeirante, ou se você tem um filho que é autista, né, ou que tem uma deficiência mental, você pode comprar um carro com isenção de ICMS e de IPI. Aí, para isso, você vai precisar apresentar o laudo médico, né? Os documentos ali que variam um pouquinho de estado para estado, vai precisar apresentar a autorização da Receita Federal. Você vai protocolar tudo isso, vai montar ali, né, um processo com todos os documentos e a gente vai analisar também da mesma forma que a gente faz para o taxista, a gente vai verificar se você tem direito ou não, tá? Isso, gente, existe para várias situações, tá? Existe, por exemplo, isenção de IPVA, né, que é o imposto sobre para veículos ali automotores. Existe para várias coisas dentro da Secretaria da Fazenda e também de outros órgãos aí da Receita Federal. Então, nem todo mundo vai trabalhar direto auditando ali, fiscalizando a empresa, tá? Mas é óbvio que essa é uma das suas funções típicas. Então, sim, você precisa estar preparado, né, para ter esse tipo de atitude, para visitar a empresa. E aí, uma coisa que as pessoas vão perguntar: e aí, né? É perigoso? Não é perigoso? Depende, tá, gente? A gente já teve, sim, casos aqui dentro, na prefeitura eu não me lembro, tá? Mas aqui na Secretaria da Fazenda a gente já teve, sim, casos de colegas, né, que foram ameaçados, que passaram por situações constrangedoras, difíceis, né? Claro que quando é uma fiscalização que a gente já sabe que vai ter algum problema, você pode solicitar o apoio da polícia, tá certo? Para fazer essa fiscalização. Normalmente, nesses casos, você também não vai sozinho, vai uma equipe, né? Quando a gente vê, por exemplo, grandes operações que acontecem, essas operações, elas acontecem normalmente com a participação do Ministério Público, da polícia, né, vários colegas de várias delegacias, de várias regionais, às vezes até de outros fiscos. Então, você não vai sozinho, tá? A gente não tem, aqui em São Paulo, a gente não tem porte de arma, tá certo? Existem, me parece que a Receita Federal tem, eu não sei se tem outros fiscos também que você pode ter porte de arma, aqui em São Paulo a gente não tem, tá? Se houver a necessidade, a gente precisa solicitar a presença da polícia. Agora, nessas fiscalizações de rotina, via de regra, a gente não costuma ter problema, tá? Eu, por exemplo, nunca tive, né? A gente faz essas visitas nos conformes, deve ter aí mais ou menos, sei lá, uns 7 anos, 6, 7 anos, eu acho, que a gente faz essas visitas, tá? Porque eu me lembro que eu acho que foi antes da Maria nascer, ou logo depois que ela nasceu.
Então, por exemplo, nunca tive problema. Se você acompanhar lá no meu Insta, você vai ver que eu levo meu marido, tá? Mas é muito mais pela questão de dirigir. Eu não gosto, eu tirei carteira muito tarde, eu não gosto de dirigir. Eu até dirijo mais ou menos aqui na cidade. Se eu tiver que, por exemplo, eu vou trabalhar sozinha, vou dirigindo. Se eu tiver que ir no cabeleireiro, na manicure, na padaria, no mercado, eu vou sozinha dirigindo, tá? Mas como normalmente são essas fiscalizações, essas visitas nos conformes, acontecem em outra cidade, a gente precisa pegar a pista, e às vezes é uma empresa que fica num lugar mais afastado, eu não gosto. Então eu levo meu marido muito mais por essa questão de dirigir, pela companhia mesmo, do que propriamente porque eu tenho medo de chegar lá na empresa, tá? Mas claro que serve para isso também, né? Mas eu tenho amigas que vão sozinhas e que nunca tiveram problema também. Claro que vai depender muito também da forma como você chega na empresa. Por quê? Porque o objetivo do Nos Conformes, lembra que eu falei para você? É uma aproximação. Então, não é você chegar lá com uma postura de autuação, né? É você chegar lá oferecendo à empresa uma oportunidade para ela se regularizar, tá certo? É claro que nem todo mundo vai ser receptivo e vai ser, né? Tá tudo certo, tá bom? Mas existe, inclusive, a possibilidade de você falar: olha, não tem condição de fazer esse trabalho, é um trabalho perigoso, a empresa fica num lugar esquisito, estranho, tudo bem, tá certo? Mas normalmente a gente não tem esse tipo de contratempo. É claro que assim, uma coisa que eu falo muito é que muita gente que está aqui, né, é uma galera da área da saúde, porque eu sou farmacêutica, né, e acaba que as pessoas se conectam muito comigo. E eu falo: olha, gente, fazer a visita nos conformes é tão perigoso quanto trabalhar num hospital, né? Porque, via de regra, a gente vê algum caso acontecendo de alguém que foi lá, que bateu no enfermeiro, no médico, né? Que apontou uma arma ali. Gente, acontece, tá? A gente está sujeito a isso. Hoje, né? Lidando com as pessoas do jeito que o mundo tá, a gente está sujeito a isso em qualquer lugar, né? Às vezes, numa briga de trânsito, alguma coisa desse tipo acontece, tá? Mas não é o objetivo que você fique exposto a isso, que você se sinta ameaçado a maior parte do seu tempo de trabalho. Uma outra pergunta que as pessoas fazem Ju, como é que é um trabalho no sentido de é muito difícil? Será que eu vou aprender? Os colegas ensinam? E essa era uma dúvida que eu tinha também, um certo receio, né? Porque logo que eu entrei, eu queria muito fazer a fiscalização, mas é óbvio que eu tinha medo de fazer alguma coisa errada, porque eu não sou da área, né? E aí a gente acha, se eu fosse contadora, se eu tivesse me formado em direito, se eu tivesse uma base de direito tributário, talvez fosse melhor. Mas todo mundo vai passar os apertos, tá? O que eu posso falar para você é que a parte mais difícil é aprender a mexer nos sistemas, tá certo? Essa talvez seja a parte mais difícil. O resto, a gente vai pesquisando, né? A gente vai usando, a gente pergunta para os colegas são muito receptivos. É óbvio que a gente precisa entender que a partir do momento que você entrou ali, que você tem seu termo de posse, você não é um estagiário, né? Você é um auditor, tá certo? Então você tem que ser o quê? Ativo, né? Eu tô com dúvida, recebi um trabalho, não sei fazer. Não é ficar esperando alguém vir atrás de você. Olha, você precisa de ajuda, vamos fazer junto, porque isso não vai acontecer, tá certo? Você que vai precisar ali correr atrás, buscar mais informações, ir atrás do colega que sabe, que já fez alguma coisa parecida, fazer as perguntas para ele. Não é assim, me explica esse negócio aqui, como é que faz, né? Você já estudou, você já leu, você já tentou, e aí você tem as dúvidas para chegar lá e perguntar, tá? A gente precisa também se portar já como profissional, entender que a partir do momento que você assinou o termo de posse, que você adentrou na Secretaria da Fazenda, você já é um profissional. E você vai ter sim apoio, mas, né, você precisa também assumir o seu papel, aprender. Hoje, gente, a gente tem inteligência artificial que ajuda demais, né? O ano passado, um dos temas que a gente fez das visitas foi a respeito de alguns itens que antes faziam parte, né, da substituição tributária e que a partir de 1º de janeiro não fariam mais. E aí, os contribuintes precisavam fazer uma mudança ali na forma de emitir as notas, iam precisar contar os estoques para poder conseguir usar aquele crédito que tinha sido acumulado, né? Já que depois não seria mais substituição tributária, porque eles iam começar a pagar agora. E como eu fiquei muito tempo afastada disso, né? Eu auditei ali nos meus primeiros 2 anos de Secretaria de Fazenda, depois eu não trabalhei mais com isso, trabalho com isenção, trabalhei com restituição, mas essa parte da substituição tributária ficou esquecida para mim. Eu sei o que é substituição tributária, mas eu não me lembrava como é que era a questão do estoque, como é que ele ia se acreditar daquilo, aquilo estava meio confuso para mim ainda. O que eu fiz? Eu subi lá as leis,
na inteligência artificial, no chat GPT, né? E fui fazendo perguntas para ele, para eu conseguir entender qual seria o passo a passo que o contribuinte ia ter que seguir depois, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, tá certo? Então, hoje a gente tem um recurso fantástico aí, que é a IA, né? Que a gente consegue ali subir as leis, e pedir ali ela para ajuda para poder entender melhor algum conceito, alguma coisa que a gente não tem entendido. Claro, que não pode subir processo, né? Porque a gente não pode colocar os dados da empresa, do contribuinte, nada disso ali, mas a gente pode colocar a situação, o contexto e pedir para ela uma ajuda em cima daquilo ali, tá certo? Então, venham muito tranquilos aí, eu tenho certeza que vocês vão adorar o trabalho. Uma coisa que eu falo muito é que a gente precisa, na hora de escolher um concurso, entender quais vão ser as nossas funções, porque, afinal de contas, o concurso público, ele nada mais é do que um processo seletivo, tá certo? Muitas vezes as pessoas escolhem pelo número de vagas, escolhem pelo salário, mas esquecem que, na verdade, o que a gente consegue quando a gente passa num concurso público é o direito de trabalhar e aí sim fazer jus àquela remuneração. Então, imagina, por exemplo, no meu caso, né? Eu vou fazer um concurso para a segurança pública, para ser policial. Gente, eu morro de medo. Eu jamais andaria armada, eu não aguento correr, eu não passaria nem no TAF, sabe? Então, ter essa afinidade com as funções que eu vou exercer, isso é importante, né? Porque senão você tem um esforço danado para conseguir passar num concurso, e aí você passa, entra aqui e entra em depressão, e fica querendo sair porque você não gosta do trabalho. Isso também é muito ruim, tá? Agora, se você realmente está decidido, se você realmente quer área fiscal, venha, eu tenho certeza que você vai ser muito bem-vindo e vai se sentir muito realizado, vai ser uma grande transformação na sua vida, assim como foi na minha. E se você quer ajuda aí, nos dias 7 e 8 de março, vai acontecer a segunda edição da imersão Rota Fiscal, onde a gente vai ficar 2 manhãs juntos e eu vou te mostrar, eu vou te ensinar a montar um plano de estudos para te colocar entre os 5% que são aprovados 3 vezes mais rápido nos concursos fiscais. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, está perdendo tempo, já clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, já garante o seu ingresso, já reserva o dia 7 e 8 de março, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Um beijo e até o próximo vídeo.